Você sentou tão longe de mim, você está com raiva de mim? Você que tá longe. Nós brigamos? Não, que a gente deu uma estudada no estúdio. Saiu 3, entrou 1. Olha lá que coisa. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Você sempre traz umas coisas legais aqui pra gente, Ah, hein? tô ansiosíssima. Quando eu vi que a pauta era o núcleo universitário de obra, eu vi, opa, vem coisa boa aí. Nu! É, o NUO. Conhecido como Nu. Bacana. Você está trazendo agora o Shakespeare? Isso. O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, que na verdade é a peça do Shakespeare. Peça do Shakespeare. Agora, o Fairy Queen, a ópera do Henry Purcell. Henry Purcell. Aliás, vale a pena a gente falar um pouco desse cara. Né? É uma referência da música barroca. Da música barroca medieval. britânica, sim, é britânica. O Purcell não só foi um dos mais importantes compositores do barroco, como também foi o maior compositor inglês. E foi ele, no fim, que, vamos supor, vamos colocar assim, ele estipulou a típica prosódia da música inglesa cantada. Né? Então, o uso do texto em inglês em ópera é graças ao Purcell. Então, todos os outros compositores que vieram depois, até os do século XX, devem ao Purcell. E quando o Purcell, ele viveu muito pouco, ele deixou poucas obras, mas esse pouco que ele deixou, ele morreu muito cedo. Né? Ele deixou a sua marca. E, na época, o Purcell, assim como vários compositores daquele período, eles estavam buscando ainda novas soluções para aquilo que era muito novo na época, a ópera. A ópera foi um gênero que surgiu no período barroco, justamente, que foi um dos marcos do início do período barroco. Nós estamos falando de 1600. Isso, exatamente. É o começo do século XVII. E o Purcell aparece no meio desse século. Né? Essa novidade. Dessa novidade toda. Tem uma coisa nova aparecendo aí, que parece uma ópera. Pois e parece que foi de repente, mas não foi, foi um processo histórico, entende? Até se chegar naquilo que eles imaginavam ser uma recriação do teatro grego. Porque só se sabia que o teatro grego, assim como a própria obra cênica indiana, que mistura dança, texto, a própria arte grega também era assim, o teatro grego era isso. Então, e no período renascentista, justamente, era o período em que eles queriam trazer de volta a cultura grega. E essa busca, bom, eu acho que nós achamos que o teatro grego seja mais ou menos assim. E uma quantidade grande de intelectuais, principalmente na Itália, que a ópera surgiu na Itália, se reunia constantemente para discutir isso, como seria esta obra. Até que se chegou na ópera. Um equívoco, absolutamente. Não tinha nada a ver com o teatro grego. Mas acabou se chegando num gênero novo que revolucionou a história da música. Então, nesse período barroco, tudo era novo para o compositor. Como escrever isso? Como colocar um texto inteiro em música? E o Purcell era um compositor muito jovem que queria fazer experimentos. E ele, então, começou a utilizar alguns textos e misturar com o canto. O que não se fazia com a ópera italiana. Era o texto inteiro cantado. E então os próprios historiadores e críticos, na época, pensavam, como a gente vai nomear isso? Classificar isso. Eles nomearam como semi-ópera. Semi-ópera. Ah, não, senhor Purcell, isso não é uma ópera. Quase, é uma semi-ópera. Então, antes disso, ele tinha feito um texto com o Rei Arthur, a história do Rei Arthur, e adaptado um texto, e ele incluiu a música, hoje a gente chamaria de musical. Né? Diálogos, canções. E é engraçado com essas formas, essas maneiras de abordar, né? Permanecem, quer dizer, musical da Broadway, não é nada novo, isso vem lá de longe. Isso vem lá de 1600, não é uma novidade. Né? Então, quando chegou no período, no Fairy Queen, quando ele criou o Fairy Queen, já eram os últimos anos de vida dele, e ele foi procurado como uma homenagem a Shakespeare, que mais de 50 anos antes ele tinha estreado o Sonho de uma Noite de Verão. Então, não se sabe exatamente quem adaptou esse texto do Sonho de uma Noite para o Purcell. Até hoje não se sabe quem foi. Assim. Mas sabe-se que, hoje se sabe, que esse texto foi
reduzido, adaptado e entregue ao Purcell, e o Purcell, então, incluiu até um pouco alguns personagens a mais, incluiu uma música que era quase uma metáfora de cada cena que acontecia na peça do Purcell. Só que esse texto adaptado, ele se perdeu. Então, durante séculos, até meados dos anos 50, nosso, aqui, do século XX, pensava-se que o Fairy Queen era só uma reunião de canções e de trechos instrumentais que eram metáforas ou uma fantasia ou uma mascarada, né, baseado no Sonho de uma Noite de Verão. E não é isso. E quando se encontrou alguns manuscritos, até manuscritos do Purcell, falando sobre a estreia do Fairy Queen na época, soube-se então que não, que a obra dele era para ser inserida na peça do Shakespeare. Né? Desde então, as montagens começaram a mudar o jeito de se fazer. Agora sabemos como é que descoberto. Exatamente. Então, desde os anos 90, começaram, anos 90, demorou muito para que o próprio meio operístico adaptasse, tivesse coragem de vamos mexer nisso, vamos fazer alguma coisa com o Fairy Queen, que é uma música maravilhosa, mas que ficou de lado por causa disso. O que fazemos com isso? Uma série de personagens estranhos que aparecem, que não são do Sonho de uma Noite, e eles aparecem, desaparecem. O que fazer com isso? Agora, quando você lê o texto do Shakespeare, e essa foi a descoberta, eles descobriram alguns escritos do Purcell em que ele indicava onde que cada música, em cada cena. Após essa cena... como se fosse uma trilha sonora da peça. Exatamente, ou música incidental, como se chamava. Só que essa música incidental era cantada também. Por isso a dúvida na época, isto é ópera? Não se sabe. Então, a partir dos anos 90, na Europa, algumas montagens inglesas, muito interessantes, até na França também, começaram a fazer essa adaptação como provavelmente foi feito na época, que era a quantidade, os atores que faziam os personagens do Sonho de uma Noite do Shakespeare, tinham os cantores que cantavam as canções do Purcell, eles entravam paralelamente à cena, e solistas e tudo, as danças, quer dizer, eles tinham uma quantidade de dançarinos que entravam no meio das danças, que era justamente as mudanças de cena, em geral. Falando tudo isso, dá umas 100 pessoas. Né? Pois que é o que acontece com as montagens. Quando eu decidi montar o Fairy Queen, eu resolvi primeiro que nós temos um grupo que tem condições de fazer as três coisas. Então, o mesmo grupo, eles atuam os personagens de Shakespeare, são 17 personagens na peça, do Sonho da Noite, são 13 adicionais do Purcell, que ele inventou. E são personagens, às vezes, que são metáforas mesmo. Por exemplo, o sono, o mistério, né? A primavera, ela aparece. Ela aparece e desaparece e acabou esses personagens. Né? E são 13, incluindo, colocados pelo Purcell, e que são intercalados no meio da peça. Né? Então, o primeiro desafio foi readaptar o texto, porque é em português. Né? Então, pegaram boas traduções, fazer essa redução, obedecer mais ou menos o critério do Purcell e, é lógico, colocar algumas canções, o Purcell não determinava personagem algum, ele simplesmente colocava soprano. Uma soprano deve cantar isso. Um tenor deve cantar isso. Então, em vários trechos, eu coloco esta canção para um personagem do Shakespeare. Readequar. Exatamente. Então, foi uma readaptação o que eu fiz, para tornar a obra mais redonda ainda. E aí, mas aí, com tudo isso, você tem quantas pessoas em cena no total? Então? Bom, o total são 30 personagens. 30 personagens. São 30 personagens. E tem momentos em que estão todos em cena. Não estamos falando da orquestra aí. Não, sem incluir a orquestra. Sem incluir a orquestra. Sem incluir a orquestra. Mas aí dentro desses 30 já tem os cantores. Estão todos. Porque são atores cantores. Então, portanto, eu fiz uma adaptação fazendo com que todos os personagens do Shakespeare cantassem alguma coisa, porque o Purcell deixou isso bem fácil de adaptar. Legal. Fora esses personagens metafóricos, como eu disse, o mistério. Então, essas 4 estações aparecem no momento certo. A aparição de Febo, Deus Sol, isso é coisa do Purcell. Né? Mas a gente aproveita. Então, vamos lá, vamos ver o momento certo disso acontecer na peça. Onde seria esse momento?
E não satisfeito já com essa dificuldade, esse peso que eu estou trazendo para o grupo, eu decidi, porque O Sonho de uma Noite é uma peça tão viva, ela é tão mágica, e foi infinitamente adaptações assim. Montada, filmada, só versões encenada, para cinema, tem dezenas, né? Os ingleses fizeram várias, né? Então, eu sempre achei que seria interessante uma versão mais circense, incluir no meio da transição de cada cena alguma coisa de acrobacia, de malabarismo, e até mesmo objetos de cena que tivesse a ver com acrobacias. E a gente fez isso. Só que é lógico, eu coloco esse peso a mais. Eles mesmos teriam que fazer isso. Então, nós ficamos 4 a 5 meses com oficinas de acrobacias e malabarismo para que eles mesmos pudessem fazer. Dominar essa técnica. Então, eu coloco em cena até mesmo uma roda alemã, sabe aquelas rodas que se usam em ginástica acrobática. Coloco isso em cena, a aparição do Febo, assim, é um segredo, mas agora eu já disse segredo. Está revelado. É um grande impacto isso em cena, e fora outras coisas que são absolutamente surpreendentes, assim, para quem já viu O Sonho de uma Noite de Verão alguma vez, vai ver de uma... Você trouxe alguma foto, alguma imagem, alguma coisa? Tem algumas fotos de ensaio, algumas fotos de O Sonho de uma ensaio. Noite de Verão. Depois a gente vai mostrar uns trechinhos de algumas montagens anteriores, para o pessoal ter uma ideia da dimensão. Como é que isso fica no palco. The Fairy Queen, Sonho de uma Esse é Noite de seu Verão. cartaz. Isso, eu Vai estrear agora, semana que vem, né? 22. Amanhã. Amanhã. É isso O que que você está fazendo aqui? Devia estar ensaiando com a turma. Chega, ensaiei ontem, acabou. Aí é uma foto de ensaio, aí São fotos de ensaios, né? o rapaz de preto, o Fabrício Branchini, que faz o Oberon, né? E o Wesley Fernandes, que faz o Puck. Puck, o grande personagem, né? Um personagem muito rico, e a gente faz com que ele fique mais rico, porque a gente coloca os elementos circenses com ele. Ele faz uma série de acrobacias. Cada entrada ele entra de um jeito. de uma forma. Bonito. Sonho de uma Noite de Verão, então... Essa cena é muito interessante, é o Lamento de Hérmia, que é a personagem do Shakespeare, que eu coloco a área mais importante da ópera, eu coloco para ela, e é um momento em que tradicionalmente as áreas deixam o solista sozinho no palco. Mas não, aí eu faço um trabalho em que o Puck faz um movimento corporal com ela enquanto ela canta, como se ele quisesse acolher, né? Porque ela acha que a pessoa com quem ela está apaixonada morreu. Então é um momento, no meio da comédia, um momento dramático. É muito lindo esse momento. Vamos botar um trechinho aí, um vídeo de uma montagem anterior do Núcleo Universitário de Ópera, para a gente ter uma ideia da dimensão, quer dizer, como é que isso fica no palco. Olha que cenário bonito. Isso é do... Isso é a ópera Iolanthe, do Gilbert Sullivan. Gilbert Sullivan, que você já veio aqui uma vez vocês falar sobre montam isso. bastante, não é? Nós montamos bastante. Que está no nosso repertório. Eles têm uma série de 13 operetas e a gente já realizou 9 dessas 13. Daqui a pouco vocês vão ter que buscar outra fonte, porque vai esgotar. Pois Aí a gente É começa... tão bonito a gente ver em cena, né? Tanta gente no palco. Você vê, esse é só metade do coro, é só o coro feminino, né? Esse é metade do coro. Só metade. Só as mulheres. São as fadas. É curiosamente uma história sobre fadas também, assim como O Sonho de uma Noite. Só que as fadas no Sonho de uma Noite têm um visual absolutamente diferente deste, né? Eu gosto de fazer uma direção de arte sempre baseada em algum artista plástico em especial. Aí eu me baseei nas pinturas do Klimt. A própria árvore vem de uma pintura do Klimt. E no Sonho do Mano de Verão você também usou essa... Essa fonte? Eu uso Picasso, ou seja, o cubismo, em geral o cubismo e um pouquinho do surrealismo. Então as fadas e os elfos têm muito do surrealismo. Os próprios cenários são improvisados. Sempre tem algum elemento que faz alusão ao cubismo também. Então eu misturei esse visual como um visual atemporal, né? E completamente fora do real. Fora do real. Porque, afinal de contas... porque é um sonho mesmo. E o final da história é tão estranho, porque tudo gira em torno de um casamento, de um nobre, que, de repente, nesse casamento, até mesmo as fadas e o Oberon, todos estão presentes. É tudo tão surreal. Então, vamos usar um visual essa brincadeira. Vamos usar um visual completamente fora da realidade. Entre orquestra, coro, atores, não sei o quê, você tem umas 50, 60 pessoas... 60 pessoas, a orquestra é uma orquestra barroca, ela está um pouquinho reduzida. Gente, ao vivo. Tudo